Vamos começar a nossa palestra cantando a pedido do nosso dirigente. Mas antes eu quero falar para vocês o tema da palestra, para que a gente possa refletir hoje: perdão a maior caridade. Esse é o tema da nossa palestra, certo? Vamos conversar, né? Sobre esse assunto hoje. O sábado de um homem estranho tinha um olhar mais claro que já existido. Tinha no cantar uma adoração que não fala mais de redenção, que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia aonde? No coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o viver nascer, morrer não é fim. Comigo. Tudo que é fim ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Olha só, eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de cantar, fazer que se a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele a vigiar. Um perto de campos comigo assim agora, ó. Quero ouvir. Tudo que aqui ele deixou, estamos se falando de Jesus, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que
Tá vendo como é bom, gente? A gente juntos cantar, falar sobre Jesus, sobre o amor de Deus na nossa vida, não é? Quando ele fala, tudo que aqui ele deixou vai ficar para sempre. Como é lindo isso, não é? E quando a gente se sente tão pequenininho diante dessa situação, como eu tenho tanto para aprender, para chegar pelo menos aos pés de Jesus, a ser o exemplo que ele é para nós, como filho, como pai, como irmão, como amigo. Mas vamos entrar agora no tema da nossa palestra, como a nossa irmã veio aqui, tá? Conosco. Perdão, a maior caridade. E como é difícil para a gente trabalhar essa energia do perdão, não é, minha gente? Quantas coisas, se a gente parar para pensar, a gente carrega no nosso coração de tantos e tantos acontecimentos, de tantos momentos na nossa vida. Eu estava me lembrando um dia desses, de uma situação que aconteceu comigo, eu já tinha até esquecido. E de repente, depois de 5 anos, me deparei com essa pessoa novamente, acredita? E o que foi que veio na mesma hora na minha mente, aquela mágoa que aquela pessoa me causou, o que eu deixei me magoar? Porque na verdade, eu vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que é a gente que se deixa magoar? A gente já tem aquelas feridas abertas no coração, na alma, no pensamento. As feridas abertas, está tão aberta que se tocar na boa. Não tem pessoas que a gente pensa assim, essa pessoa se magoou com tudo, é porque ela já vive magoada. Ela não está pronta a perdoar, ela não está pronta a esquecer. E de repente, a primeira coisa que eu lembrei, quando eu vi essa pessoa, foi do que aconteceu há 5 anos atrás. Não foi nada grave não, demais não, mas me marcou. Amigo, será possível que essa pessoa não teve nada de bom para eu trazer comigo como referência? Só tem essa frase, essa palavra. E na mesma hora eu fiz uma prece e diga, meu Deus, não deixe que eu leve comigo mais essa memória. Por isso que eu digo a vocês, não é porque estamos aqui sendo trabalhadores de uma casa, ou estudantes, ou caminhantes, ou fazendo palestra para vocês, que não somos vítimas o tempo todo de situações que nos aparecem para nos testar, para nos balançar, para nos fazer refletir. Porque Jesus faz assim, você não está ensinando, agora aprenda primeiro para poder ensinar. Corrija o seu erro primeiro para poder corrigir o outro, para poder ser exemplo para o outro. Mas sabemos que estamos na mesma caminhada de evolução. Difícil? É possível sempre, né? Segundo o Espiritismo, o perdão é o ato de caridade, libertação emocional, essencial para a evolução espiritual, não significando esquecer, mas anular o sentimento de mágoa. Por quê? Eu vou perguntar uma coisa a vocês, meus irmãos. Se a gente se esquecesse completamente daquilo que aconteceu, e como perdoar? Existe perdão sem lembrança? A lembrança existe para que o perdão também exista. Por isso que é necessário a gente aprender a transmutar aquela energia. Eu perdoo, eu me perdoo. E eu sempre dou esse exemplo que a gente tem que ser a melhor pessoa do mundo em cada momento da nossa vida. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu fui a melhor pessoa naquele momento que eu só tinha aquilo para cá. Eu só tinha aquela compreensão. Entendeu? Quando os anos se passam, quando a gente vai falando de Jesus, vai falando sobre o amor, quando a gente vai entendendo que os ensinamentos de Deus são primordiais para a nossa vida, a gente começa a querer mudar e dizer, rapaz, mas não é mesmo? Se há 10 anos atrás eu tivesse essa compreensão, eu teria agido
tanto, eu não teria dado tanto valor àquelas pessoas que me magoaram. Eu não teria magoado fulano, eu teria deixado para lá. Eu não teria evitado uma ofensa, eu tinha perdoado. Gente, não está mais na moda não perdoar. O perdão é a única moda. Olho por olho, dente por dente. Já faz muito tempo que saiu da moda. A moda agora é perdoar. A moda agora é ser bom. A moda agora é seguir os ensinamentos de Jesus. Porque eu tenho certeza que não é possível que toda sexta-feira vocês aqui, todo domingo lá no discípulo de Jesus, toda segunda lá não sei aonde, a gente não consiga aprender nada e fazer diferente. Não é possível, meus irmãos, que essas nossas dúvidas no rosto não signifiquem aprendizados. Isso aqui foi anos de sono, preocupações com o filho que saiu de casa e ainda não voltou, com o marido que foi violento, com a mãe que ainda está ali com problemas de saúde, e a gente fica às vezes reclamando porque ainda está tendo a oportunidade de cuidar daquelas pessoas que nos rodeiam, porque foram essas pessoas que muitas vezes nos magoaram em vidas passadas nessa vida, ontem, anteontem, agora de carne. E como é que eu vou dar um remédio, por exemplo, a uma pessoa que está doente, eu estou cuidando dela, e aquela pessoa fica tão ingrata, reclamando, empurrando, às vezes agredindo fisicamente, né? Tem gente que tem problema de Alzheimer, que depois se torna agressivo, você a filha que cuida da mãe. Como é que eu vou passar por essa situação se eu não tiver Deus no coração, se eu não tiver o perdão, se eu não tiver o amor de Jesus em mim? Como é que eu vou dar todo o amor do mundo àquela pessoa que ainda não está entendendo o que é amor? Que ainda não sabe agradecer naquele momento que eu estou cuidando daquela pessoa? Não já aconteceu isso aqui com muita gente? Tenho certeza que sim. E é assim nesses momentos que Deus nos testa, que Ele nos experimenta, que Ele experimenta o nosso conhecimento, a nossa fé. Vai dizer, minha irmã, você está lendo a Bíblia todo dia, você está estudando o Evangelho todo dia, você está ouvindo palavras de Deus através da música, e será que não está ficando uma palavra no seu coração? Será que não está ficando uma palavra no seu pensamento, na sua atitude? Onde é que estão os ensinamentos de Jesus? Está indo no vento? Deus e seus ensinamentos têm que ser a coisa mais importante da nossa vida. Prestem atenção no que eu estou dizendo agora. Tem que ser a coisa mais importante. Jesus falou, vinde a mim, que tudo eu farei por ti. E nas horas das dificuldades, nas horas das tristezas, nas horas das mágoas, nas horas dos pensamentos negativos, que a gente carrega muitas vezes sobre nós mesmos e sobre outras pessoas que nos magoaram, entrem em prece, façam uma oração, peçam a Deus força para que todos aqueles sentimentos se transformarem em amor, em luz, em paciência, em calma, para que a nossa passagem por aqui não seja em vão. Isso é independente de religião, é independente de igreja, é independente de tudo. O amor de Deus tem que estar no nosso coração. Foi para isso que vivemos, foi para isso que viemos também. E sem amor, a gente não pode entender o que é perdão. A gente vai passar o tempo todo se culpando, a gente vai passar o tempo todo murmurando, a gente vai passar o tempo todo culpando o outro pelos nossos erros e pelas nossas escolhas. A gente vai passar o tempo todo se culpando porque aquele filho que a gente gerou, porque aquele filho que a gente gerou buscou um caminho que a gente não desejou, não trabalhou, não fez por onde, mas a gente vai dizer, eu acho que eu fui uma mãe tão ruim, que eu caí no estado, meu filho. Você foi a melhor mãe que você pode ser.
Você foi meu pai que você pode ser. Agora, diante dessa situação, sua mãe melhor, mais compreensiva, mais paciente, mais orientadora. E perdoar sim. E meus irmãos, na igreja, juntos, assim que a gente aprende a criar força, unidos, aprendendo e ensinando. Porque tem muitas situações na nossa vida, onde a gente carrega mágoa, desespero, tristezas profundas que só Jesus conhece. Porque quando a gente vai conversar com o irmão, desabafar com a amiga, e chegar assim, olha, que bom, passar por uma situação, é porque eu errei. Ou então porque aconteceu isso, mas a culpa é de fulano. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é de fulano que me provocou e eu agi assim. Você não foi forte o suficiente para agir diferente. Vocês estão me entendendo? Não é porque o outro me provocou que você tem que ser uma pessoa rude, ignorante, devolver com aquela história do olho dentro do tempo. Provocou. Qual foi a minha atitude diante de Deus? Com os ensinamentos de Deus? O que foi que eu fiz? Eu silenciei? Eu respondi e fiquei de volta? Eu dei uma tapa de volta um pouquinho mais forte que essa aí, eu não vi. A vontade é essa, né? Mas se então a gente começar a mudar o nosso comportamento diante disso e dizer na hora, Senhor, tenha misericórdia, né? Senhor, tenha misericórdia dessa criatura, porque essa criatura só pode estar fora de si. Porque quem está em si está com Deus. Quem está fora de si não está com Deus. Não é verdade? Quando aquela pessoa está descontrolada, quando aquela vizinha, teve uma situação que me contaram um dia desse, que de um casal que não estava tendo sossego dentro de casa, sossego, porque as vizinhas estavam indo no sono na altura. Quem nunca passou por isso aqui? E você quer descansar, você chega do trabalho cansada, né? Às vezes você quer soltar isso naquele momento, e de repente aquela pessoa está ali com o sono na altura. Quem nunca passou por isso? Dá vontade de ir lá, dá uma escolhambação, né? Bem grande. Ou então, sabe uma coisa, eu vou ligar o som mais alto ainda. São coisas, minhas irmãs, que acontecem no cotidiano que a gente precisa saber administrar de forma inteligente, com calma e com perseverança nos ensinamentos de Deus. É por isso que existe uma coisinha de segredo chamado silêncio, e muitas vezes é melhor a gente se calar do que revirar. Sabe aquela história que tem que dizer, é melhor ter paz do que ter razão? Não é melhor? É melhor ter paz. Deixe cada um com o seu comportamento, deixe cada um com o seu jeito de ser e faça a sua parte. Certo? Bora fazer silêncio, bora. Me ajudem, por favor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, prometo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar a culpa. Essa história da pessoa se sentir culpado, se martiriza, culpado de quê? Não, eu não sou culpado. Mas eu errei, não sou culpado. Fulano também não se fez. Aconteceu, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou sair da minha zona de conforto e vou lá chegar na irmã. Foi ela que me abriu a pedra para dizer, irmã, vem cá, sabe o que é? Me perdoe. Aí vai dizer, meu Deus, não me perdoe. Como se foi eu que errei com você? Sim, irmã, me perdoe. Eu acho que naquele momento, sabe, não era para ter acontecido aquilo. Eu sei que você podia estar com a cabeça quente, podia estar com alguma perder, com alguma preocupação com alguma situação. Então me perdoe, vai olhar para você assim. E vai perceber que ela também precisa de pedir perdão. E aí vai surgir um abraço iluminado com Jesus. Então a gente não deve, de forma alguma, deixar o orgulho na ponta da
passa na porta. A rua é pública. E quando passa na porta daquela comadre, passa assim: Deus te abençoe. Nossa Senhora, abra o teu coração para o amor em Cristo Jesus. Faça uma prece. E daqui a pouco tudo vai se resolver. Agora, é na mesma hora que acontece isso? Não. A gente tem que deixar a poeira abaixar. Né? Tem que deixar a poeira abaixar. É muito importante. Por isso que existe a necessidade do tempo. O tempo é o Senhor de muitas coisas. O silêncio e a prece são as chaves que a gente tem na mão no segredo do cofre de Deus. Não é? Então, assim, quando a gente faz uma oração, a gente não tem que conseguir os corações melhores para agir nas coisas. Não é? Tem. Mas se a gente for com sangue fervendo, de todo jeito, faz uma besteira maior do que já tinha feito antes. Entendeu, meus irmãos? Vamos tratar agora do assunto família. Vamos tratar agora do assunto família. Acho que você está escutando dizer, já ouviu falar, que nós pedimos para nascer naquela família de novo. Já ouviu falar de uma reencarnação? Quem que sabe aqui disso? Ninguém. Quem já ouviu falar que a gente pede para nascer na família de novo? Para ajustar, né, as nossas situações de vidas passadas. Eu não gosto dessa palavra linda, não, porque ninguém vai caminhar aqui não. Então a gente faz isso. A gente pede: Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Oh, meu Pai do céu, deixa eu ir de novo no irmão de fulana, que eu juro, eu prometo que seu é melhor. Oh, meu Deus, por favor, me dá uma chance de reencarnar de novo. E entra naquela fila gigantesca. E Deus lá observando, os mentores espirituais: será que essa mulher está prometendo vai fazer? Aí chega Dona Maria, irmã de Dona Josefa. Tudo muito lindo, nasceram gêmeas, olha que lindo. Com pouco tempo vai crescendo, daqui a pouco está mal crescendo dentro de casa, as duas ainda. Começa a falar um negócio esquisito, que a mãe do pai disse: essa menina só vive brigando. E crescem assim. Quando os pais caminham com Jesus, eles começam a orientar, a trazer a união para dentro de casa, através do Evangelho, através dos ensinamentos, através das situações. Quando não, cresce mesmo, vai de novo. E assim, aqueles espíritos que vieram resgatar, né, situações de vidas passadas, evoluem, crescem como duas formigas. Uma que é uma coisa, outra que é outra. Do mesmo jeito, são todas as situações que a gente enfrenta. Ou vocês acham que a gente está aqui por acaso? Tá? Por acaso? Pronto, eu quero que responda para ver se não está ouvindo, né? Não, Chico. Olha, do mesmo jeito, são situações que a gente encontra dentro do nosso ambiente de trabalho. Dentro do nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que não estão nem aí para nós, não reconhecem o nosso trabalho. Então, se às vezes é uma funcionária perfeita, como é que pode? Só olha para aquela outra pessoa que não faz nada. Não tem isso? Quem já passou por isso aqui? Eu também já. E está ali você se esforçando, você chega cedo, e aquele chefe, aquele, né, seu superior, não percebe que você deixou aquela tarefa ali impecável. Perdoe, o segredo está no perdão. Jesus está vendo o que você faz, irmã. Isso é o que importa. Isso nos diz para a gente não se apegar a coisinhas pequenas diante do universo de coisas grandes e maravilhosas que Deus tem para nos dar. Vocês estão entendendo? Aprendam com aquelas pessoas que passam pela nossa vida, aquilo que está sendo necessário para nós. Aprendam. Mas tem a seguinte pergunta:
me maltrato dentro de casa. Tenho que viver a vida todinha com essa pessoa, ficar perdoando e vivendo? Não. Tenho que perdoar? Tenho. E tenho que fazer o quê? Solta o universo. Andem com quem fazem vocês felizes. Andem com quem agrega valores. Se acostumem a andar na energia da alegria com Cristo Jesus. Quando a gente chama a nossa igreja de família, é porque encontramos pessoas ali muito parecidas com nós, com os mesmos problemas, e querem puxar as mãos, né? Com amor no coração, com vontade de vencer. Por isso que aqui é uma família. Se a gente chamar alguém para conversar aqui, vai ser rapaz, eu já passei por isso. E a outra, eu também. Mas eu quero chamar daquela irmã, lembrou-me há tanto tempo atrás que eu também passei. Então estamos dentro de uma energia em busca do aprendizado das situações que acontecem na nossa vida. É por isso, meus irmãos, que é importante a gente vir estudar, aprender, vivenciar esse momento. Porque estamos todos aqui precisando entender que sem o amor não há perdão. E sem o perdão, nunca vai ter caridade. Por que caridade? Eu estou fazendo caridade comigo, libertando, soltando aquela dor, aquela memória, aquela fase que eu não preciso mais carregar, porque a partir de amanhã eu quero ser uma nova alma. Tem tantos casos, minhas irmãs, meus irmãos, de gente que nunca casa de novo, porque vive magoado para um parente até já morreu. Quero guardar, porque se for igual a fulano, Deus me livre. Quem nunca disse isso, né? Pois é. E cadê o perdão? E cadê o perdão? E tudo que aquela pessoa fez. Né? Vamos buscar andar de forma mais leve, de maneira mais leve, de maneira mais digna. Vamos nos olhar no espelho e dizer: eu sou luz, eu sou feliz e Deus está comigo. Por isso eu sou capaz de perdoar hoje, o de ontem e as coisas que me vão bem, que está tudo bem, está tudo certo. E agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, eu quero ver a resposta. A resposta é verdadeira. Quem não tiver resposta, leve essa pergunta para pensar em casa. Quem está disposto a perdoar a partir de hoje? Ninguém. A maioria. Quantas coisas que vão acontecer? Quantas coisas que já aconteceram? Ninguém. Não é possível. Agora, minha irmã, o negócio está certo. Eu vou ter que ficar aqui todo domingo, toda sexta-feira. Vou perguntar de novo. Quem está disposto a partir de hoje perdoar mais? Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Lembra que eu falei que a chave está na prece? Não foi? Não falei? Então, essa chavinha que a gente pode tirar, orando, pedindo a Deus que nos dê força, sabedoria e principalmente força de vontade. Quando a gente não sabe resolver um assunto sozinho, a gente busca Deus, a espiritualidade, né? O seu anjo da guarda, Nossa Senhora. E nunca que eu gosto de falar dessa casa, então, a gente não chama Nossa Senhora para ela estar ocupada, não. Ela sempre está disposta a nos ouvir, minhas irmãs. Se você ainda tem aquele filho que está no caminho errado, peça a Maria. Se você ainda tem aquele marido que está com o coração endurecido, peça a Maria. Não é para interceder, não. Eu lhe digo, com pela experiência que eu tenho, peça a Maria que ela vem. Ela vem, ela não intercede. Ela vem de verdade. Ela vem te abraçar, ela vem te pedir calma. Ela vem trazer todo o conforto que tu precisas naquele momento. Então, meus irmãos,
Vem me ajudar, Nossa Senhora. Vem direcionar o meu coração. Vem mostrar que tu é mãe de todos nós. Maria, mãe de Jesus, nos cobre com o teu manto sagrado. Nos envolve com tua luz. E tal a gente conversar com Maria como nossa melhor amiga mais íntima? Que tal a gente conversar com o doutor Bezerra? Chamando por ele, pedindo para ele curar também, para ele lavar, para ele limpar. Que tal a gente chamar pelos bons filhos para poder nos auxiliar? Que tal a gente chamar pelo nosso anjo da guarda? Conhece aquela oração que diz assim, ó, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda, né? Exatamente. Quem é que tem o hábito de abrir os olhos de manhã e dizer assim, Santo anjo do Senhor? Ou você já se acorda assim, não, está chovendo, estou atrasada, nem deu tempo de tomar café. Esse menino também está demais. Ah, Maria, eu não tenho paciência, por que se acorda assim? Ele se acorda assim ainda, quando abrir o olho, no novo dia que Deus te deu, a nova chance que Deus te deu, e todo dia uma chance. Está errado, meu irmão. Não faça mais isso. Vamos acordar assim, dizendo, que dia lindo, que coisa boa, como eu dormi bem, mesmo não tendo dormido, como eu estou liberta de tudo aquilo que me machucou, que me matou. Não sou essa não, tá? A entender que Deus, Ele quer abrir essa comunicação, e a gente precisa aprender a se comunicar com Deus. Na tentação, só fica perto de você, espiritual intercessor. Então, quem não quer andar com espírito intercessor, professor da escuridão, não se lamente, não fique esturmigado não, porque é só que atrás. E se a gente ainda carrega no sol do coração a mágoa, se a gente ainda carrega no coração as tristezas de coisas que aconteceram há séculos atrás, a gente está andando cheio de espírito obsessor sim. E se você ficar cheio de medo, não chame isso através de pensamento com atitude. Porque todo mundo tem medo de ir para um lugar que não é de luz, né? Para se morrer. Mas você sabe de que é que depende isso para onde é que a gente vai? Alguém sabe? Depende de quê? Do que a gente faz aqui na terra hoje. Você está soltando a semente do jardim que você quer colher, que você quer plantar. E por isso que se você não perdoar, você está plantando o quê? Ferro. Está plantando ferro, não é ferro. Né? E você vai ter que comer aquele ferro que você plantou. E aí? Aleluia de novo. Por isso, meus irmãos, vamos aqui hoje refletir mais sobre isso, mas não só que você foi tão bonito, aquilo que a irmã falou. O importante para mim não são palavras bonitas, é saber que está faltando no coração de cada um de vocês. Isso para mim é o mais importante. O importante para mim é fazer discurso de palavras difíceis, mas dizer, minha irmã, que Jesus te ama tanto, que Ele quer. A partir de hoje, uma pessoa diferente, iluminada, sorridente, feliz, dizendo assim, eu amo todos os meus irmãos, do jeito que eles são, porque Jesus nos ama do jeito que nós somos. Agora, não dá certo para a irmã comigo, porque ela pensa diferente, ela fala mal dos outros, né? Ela tem umas atitudes assim, os pensamentos que não se falam na vida, e eu mesmo quero, eu também quero, vocês querem? Olha só assim, então, mas mesmo assim, a gente ora por essas pessoas, a gente perdoa, a gente ama, a gente traz o nosso coração, o nosso entendimento, todas as pessoas que sofrem ainda, porque ainda não soube perdoar em uma situação da sua vida. Estão me entendendo? Diante dessas palavras, eu quero que a gente cante baixinho, tá? Cante baixinho, pedindo com essas palavras, para que Deus cuide do nosso coração. Cuide de verdade. Olhem, e da próxima vez que eu fizer essa pergunta, quem quer perdoar, eu quero ver uma pessoa só que levanta a mão, mas de coração, tá?
que os mentores de luz possam lavar o nosso coração, livrando-nos de todas essas situações, pois sua palavra diz, devemos perdoar 70 vezes 7, infinitamente. E já dizia Chico Xavier, o perdão é a cirurgia silenciosa da alma. E para encerrar, meus irmãos, a minha fala, agradecendo desde já ao convite do Mentor e ao carinho de todos vocês, vamos cantar assim, renova-me, Senhor.